Olá, prezado aluno, prezada aluna, tutores, todos aqueles que nos acompanham, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma aula da nossa disciplina de análise de investimentos e fontes de financiamento. Hoje a aula tem como tema taxas de retornos, lucratividade e sensibilidade financeira. Quero me apresentar, sou o professor Renato Silva, sou economista. Sou especialista em economia de empresas, também especialista em finanças, sou mestre em economia e é com muita satisfação que eu venho ministrar esse conteúdo para você em mais uma aula. Hoje nós vamos para a terceira unidade do nosso livro didático, hoje em nossa terceira aula. Especificamente nessa aula vamos trabalhar análise de viabilidade de projetos de investimento. A nossa aula está voltada para a área técnica de análise de viabilidade e vamos buscar responder essas perguntas. Por que estudar taxas de retorno, lucratividade e sensibilidade financeira? Vamos entender o que significa cada um desses pontos, né? Taxa de retorno, muitas vezes ligado ali à taxa interna de retorno, a lucratividade e a sensibilidade financeira que tem a ver com o VPL. Então hoje nós vamos aprender a calcular o VPL, valor presente líquido, a taxa interna de retorno, que é a TIR, com o custo do capital. Vamos entender as taxas de retorno, lucratividade e sensibilidade financeira utilizada aí no processo de tomada de decisão de investimento. Então, nosso objetivo nessa aula é apresentar para você as técnicas de análise de viabilidade de projetos de investimentos. Então, esse conteúdo onde se aplica. Por exemplo, eu vou elaborar um plano de negócio e eu quero saber se um futuro empreendimento, o novo negócio ali vale a pena, se é um negócio viável. Então, eu posso elaborar ali as técnicas de análise de viabilidade. Vou elaborar o valor presente líquido, que é o VPL, a taxa interna de retorno, posso calcular o payback, que nós também vamos estudar na aula. São técnicas de análise que vão ajudar o gestor a tomar uma decisão assertiva quanto àquele projeto, se ele é um projeto que deve ser aceito ou não. Então, é bem importante que o gestor ele saiba analisar se aquele projeto, se aquela aplicação, se aquele investimento, com os fluxos de caixa que ele pode gerar, vai dar um retorno, se é viável. Seja para abrir um novo negócio, a expansão de uma empresa já existente, a abertura de uma filial, o desenvolvimento de um novo produto, ou seja, sempre quando se envolve aí o investimento na qual se projeta fluxos de caixa futuro, então nós podemos fazer as análises de viabilidade, tá? E eu vou apresentar durante a aula as técnicas, as fórmulas e principalmente como nós podemos calcular, tanto pela fórmula, né? Por exemplo, com o VPL, e quanto como a gente pode calcular via calculadora HP 12C. Por que é importante a gente estudar sobre isso? Porque a análise de viabilidade econômica está voltada para a análise dos ativos, né? Que são recursos financeiros, humanos, bens permanentes e materiais, onde mostra a capacidade desse projeto, desse novo negócio, em gerar lucro e verificar a capacidade de retorno do capital investido, ou seja, o investimento inicial que eu estou fazendo neste novo projeto ou neste novo empreendimento. Qual que é a linha de raciocínio, né, quando a gente vai desenvolver um projeto de viabilidade, né, para viabilidade econômica, seja do novo negócio, novo empreendimento? Sempre quando eu falo de análise de viabilidade, pense nessas etapas aqui. Primeiro, o que nós vamos fazer? Estimar investimentos. Quais são os investimentos que eu devo realizar nesse novo negócio, nesse novo projeto, nesse empreendimento ou nesse produto que eu vou elaborar? Quais são os investimentos a serem realizados? Depois eu preciso estimar quais são as receitas e custos. Se é um novo negócio, eu devo estimar quais são o possível faturamento que esse negócio pode me dar ao longo do tempo e quais são os custos e despesas que incorrerão das atividades desse novo negócio. Quando eu faço isso, estimar investimentos, receitas e custos, eu consigo construir o quê? Um fluxo de caixa projetado, porque isso aqui é projeção. Quando eu falo de viabilidade econômica, eu trabalho com projeções. Então, tudo que nós vamos trabalhar ao longo dessa aula será tendo como base projeções financeiras, pois são projetos. Eu vou analisar a viabilidade antes de executar esse projeto.
Ok? Então, eu estimo investimentos, receitas e custos. Para projetar um fluxo de caixa estimado, aí sim eu posso avaliar os indicadores. Quais os indicadores? O índice de lucratividade, o valor presente líquido, VPL, o payback, que é o período de retorno, a TIR, que é a taxa interna de retorno, a taxa média de retorno, que nós vamos estudar também. Tudo isso para quê? Para tomar uma decisão de investimento coerente, correta, para que eu possa tomar uma decisão coerente. Então, essa é a etapa lógica que a gente sempre seguirá quando nós formos trabalhar com projetos de análise de viabilidade, tudo bem? Ao longo da aula, nós vamos trabalhar o conceito e vamos trazer alguns exercícios. Eu vou trabalhar para aqueles que dá para aplicar a fórmula, aplicando a fórmula, e depois eu vou apresentar a forma na qual nós vamos calcular na HP 12C. Então, esse vai ser o nosso roteirinho, então preste bem atenção. E caso você tenha alguma dúvida, você pode encaminhar aí junto ao seu tutor presencial via sistema de chat, tá? Para que ele encaminhe as dúvidas durante a aula. Então, nós temos sempre aqueles momentos de pergunta, na qual eu vou estar à sua disposição. Então, preste bem atenção nesse conteúdo que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Fluxo de caixa e taxas médias de retorno. Muito bem, nós começamos aqui nosso conteúdo falando da análise de viabilidade, mas o passo inicial para falar de análise de viabilidade é falar sobre fluxo de caixa. Porque quando eu falo de viabilidade de projetos, eu estou trabalhando com estimativas, com projeções, ou seja, o novo negócio ainda não existe, aquele projeto de expansão ainda não existe, aquela filial ainda não existe. Eu estou avaliando a viabilidade de se investir dinheiro nesse negócio. Então, eu trabalho com projeções, faço análise de mercado, uso dados históricos, faço pesquisas, né, junto aos meus potenciais consumidores, para que eu possa fazer esses levantamentos de quais investimentos eu vou ter que realizar, o potencial de faturamento que esse projeto pode me dar e quais os custos e despesas elencados neste projeto. Então, o fluxo de caixa projetado é o primeiro passo para analisar a viabilidade econômica de qualquer tipo de projeto, ok? Então, vamos falar sobre isso a partir de agora. A elaboração da projeção do fluxo de caixa, ele é um fator muito importante aí na elaboração de um projeto de investimento. Logo que é a partir do fluxo de caixa que serão estimados os cálculos dos índices de viabilidade do projeto, determinando sua aceitação ou rejeição. Então, como critério de análise econômica são baseados no fluxo de caixa e no valor do dinheiro no tempo, podemos utilizar os diagramas de capital no tempo. Esses diagramas é uma maneira na qual nós podemos demonstrar um fluxo de caixa. Então, pense aqui comigo, no período zero, que é o tempo presente, eu faço o quê? Um investimento inicial. Por exemplo, abrir um novo negócio. Eu vou ter que investir lá, por exemplo, R$100.000 neste novo negócio. É um investimento, setinha para baixo, sai dinheiro do meu caixa. Mas quando eu faço esse investimento inicial para abrir esse novo negócio, eu espero que ao longo do tempo, ao longo dos anos, meses, ele me gere um fluxo de caixa positivo, ou seja, que ele vá me dando ali um fluxo de caixa operacional, um lucro operacional. Então, eu vou investir aqui no tempo zero e vou esperar que ao longo dos meses, anos, enfim, eu tenha fluxos de caixa positivo, gerando o quê? Retorno. Então, fluxo de caixa é isso. Eu vou estimar o quanto eu vou investir, tá? E vou estimar o quanto eu tenho de projeções, de entradas que esse projeto ele pode me dar ao longo do tempo. Por isso, nós precisamos trabalhar com a projeção do fluxo de caixa, a projeção que eu vou ter de entradas e saídas desse projeto ao longo do tempo. Quando eu tiver esse fluxo de caixa, aí sim eu posso calcular, por exemplo, o VPL,
o TIR, a TIR, o payback, a taxa média de retorno. Então pense sempre comigo, o primeiro passo é estimar o fluxo de caixa, tá bom? Nós só vamos elaborar os indicadores de análise de viabilidade a partir do momento que eu tiver um fluxo de caixa projetado. Eu vou te apresentar aqui um exemplo de como nós encontramos, tá? Então, como que eu encontro um fluxo de caixa projetado de um projeto, tá? Aqui um exemplo de projeções. Tá? Então, eu vou abrir um novo negócio, uma nova empresa, uma filial, vou expandir as operações. Então, qual é a receita de vendas que esse meu projeto pode me dar? Quais são os custos dos produtos vendidos? Lucro bruto, vou tirar despesas operacionais e depreciação, vou chegar no LAGIR, que é o lucro antes do juro do imposto de renda, vou tirar despesas financeiras, encontro o LAIR, que é o lucro antes do imposto de renda, pago o imposto de renda, chego no lucro líquido, somo a depreciação, porque aqui eu subtraí, porque é uma despesa não caixa, eu subtraio aqui a depreciação para pagar menos imposto de renda, mas como é um dinheiro que não saiu do caixa, eu somo aqui depois do lucro líquido, e menos amortização de dívidas, como pagamento de amortizações de financiamento. Aí eu chego no fluxo de caixa líquido. Então, esse fluxo de caixa líquido é esse que eu vou estimar para 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos do projeto, por exemplo, desse novo negócio. E com esse fluxo de caixa líquido, com esse valor que eu calculo o VPL, a TIR, o payback. Então, é por meio dos valores que eu encontro aqui desse fluxo de caixa que eu calculo esses indicadores de análise de viabilidade. Muita gente confunde com a receita de vendas. Eu vou calcular os indicadores de análise de viabilidade com a receita de vendas. Não, está errado. Você vai pegar o fluxo de caixa líquido, ok? Existem alguns analistas que pegam o que? O lucro antes dos juros do imposto de renda, o LAGIR, que é o lucro operacional, para fazer esses cálculos. Existe essa metodologia também, mas o mais completo e mais apurado é por meio desse fluxo de caixa líquido final. Tem essas duas maneiras de se calcular, ok? Então, aqui você entendeu o que é esse fluxo de caixa que a gente projeta. Muito bem, um primeiro indicador que a gente pode encontrar é a taxa média de retorno. Então, tem o VPL, tem a TIR, tem o payback e eu tenho também a taxa média de retorno, que é o indicador mais simples, tá? O que eu preciso para encontrar esse indicador? Eu preciso do lucro líquido médio e do investimento médio. O lucro líquido médio é a média dos lucros líquidos, ou seja, a soma dos lucros líquidos de todos os anos do projeto, dividido pelo número de anos do projeto. É a média dos lucros do período que eu projetei ali no fluxo de caixa, tá? O investimento médio é a média do saldo dos investimentos em ativo fixo ao longo do projeto. O que é o ativo fixo? Máquinas, equipamentos, imobilizado, né? De um modo geral. Considere, então, o valor inicial do investimento no ativo fixo a ser analisado e seus respectivos saldos ao longo dos anos até o mesmo ser exaurido, ou seja, estar completamente depreciado. Então, qual é a taxa média de retorno? É o quociente, não a divisão, entre o lucro líquido médio do projeto após IR e o valor contábil do investimento ao longo da existência do projeto. Que é isso aqui, ó? É o lucro líquido médio dividido pelo investimento médio, tá? É assim a gente encontra a taxa de retorno. Então, todo projeto para ser aprovado, ele vai ter essa estimativa da taxa média de retorno. Se esse resultado da TMR for maior que o exigido pela empresa, eu vou aceitar o projeto. Caso contrário, ele é rejeitado. Então, essa TMR, normalmente, eu calculo com o custo médio do meu capital, que a gente calculou lá na nossa primeira aula. Então, essa TMR, normalmente, a gente calcula... a gente compara com o custo médio ponderado do capital. Eu calculei a TMR, beleza, vou chegar num valor percentual. Vou comparar com o meu custo do capital, tá? Para investir nesse projeto, que eu posso encontrar por meio do cálculo do custo médio ponderado do capital, que nós aprendemos na primeira aula. Aí eu faço a comparação. Se a TMR é maior que o meu custo do capital, eu aceito o projeto. Se a TMR, a taxa média de retorno, é menor
do que o meu custo do capital, então eu não aceito o projeto de investimento. Fluxo de caixa e taxa média de retorno. Muito bem, a partir de agora eu vou te apresentar a aplicabilidade desses dois conceitos, do fluxo de caixa e da taxa média de retorno, com 2 exercícios. Então vamos ao quadro. Vamos falar da Alfa Calçados, que pretende investir aí R$100 mil na expansão de sua fábrica de calçados. Após estudos de mercado e uma série de outras análises, realizou-se as projeções de retornos anuais para os 4 primeiros anos do projeto. Então, os valores estão estimados ao final de cada ano. Então, faz uma estimativa. Ainda não se fez esse projeto. Ele ainda não existe. É tudo estimativa, ainda está na planilha. Então, o que a empresa fez? Fez essa projeção. Então, ele projetou para o ano 1, 2, 3 e 4, essa nova fábrica. Então, para cada ano, ela projetou qual é a receita de vendas que essa fábrica vai conseguir dar, qual é o custo de produção desses produtos, vai encontrar o lucro bruto, vai tirar as despesas operacionais e a depreciação. Lembrando que a depreciação é uma despesa não caixa, eu tiro ela aqui para pagar menos imposto de renda. Eu chego no LAGIR, que é o lucro antes de juros do imposto. Subtrai despesas financeiras, chego no LAIR, que é o lucro antes do imposto de renda. Tiro o imposto de renda, chego no lucro líquido. Somo depreciação novamente, porque é uma despesa não caixa, ou seja, não saiu dinheiro do caixa com a depreciação, é só para não pagar, para pagar menos imposto. Somo ela novamente e amortização de dívidas. Então, eu chego num fluxo de caixa líquido para os 4 anos. Então, para o ano 1, a minha estimativa é de um fluxo de caixa líquido de 20 mil, para o segundo ano, 35, para o terceiro ano, 50 e para o quarto ano, 45 mil. Então, qual é o fluxo de caixa? Então, eu vou realizar um investimento de 100 mil nessa fábrica no ano 0, ou seja, agora, no tempo presente. Daqui um ano, a minha projeção é de um fluxo de caixa líquido de 20 mil no primeiro ano, né? 20 mil, no segundo ano, 35 mil, no terceiro ano, 50 mil e no quarto ano, 45 mil. Com esses valores, eu vou calcular o VPL, eu vou calcular o TIR, eu vou calcular o payback desse projeto. Ok? Então, VPL, TIR, payback, o índice de lucratividade que a gente vai estudar na próxima aula. A gente calcula a partir desse fluxo de caixa projetado. Então, os valores que eu coloco nos meus indicadores de análise de viabilidade, eu pego aqui, ó, desse fluxo de caixa líquido. Lembrando que tem alguns analistas que pegam do LAGIR, tá? Você pode encontrar. Inclusive, no nosso livro didático, muito se utiliza, às vezes, o lucro operacional, né? Que é o custo menos as despesas e a depreciação. Mas, se você quiser fazer uma análise mais detalhada e mais acurada no quanto à viabilidade, você pode utilizar o fluxo de caixa líquido, ok? Bom, esse aqui foi um exemplo da projeção de um fluxo de caixa. Agora vamos fazer um exemplo do cálculo da taxa média de retorno. Aí nós vamos usar um exemplo do nosso livro, da companhia Omaru S.A. Então, é uma empresa que vai fazer um investimento também, um investimento em um projeto avaliado em 1 milhão, esse investimento, com um projeto com vida útil de 5 anos. Então, o que esse projeto foi feito da Omaru? Para 5 anos, foi realizada a projeção de receita operacional, subtrai despesas, chega no fluxo de caixa antes do imposto, aí tem depreciação, lucro antes do imposto, subtrai imposto e chega no lucro líquido, que é essa última linha aqui. Chega-se até o lucro líquido. Então, essa projeção da companhia Omaru. Então, o projeto ainda não foi colocado em prática, mas para os próximos 5 anos, as estimativas de receitas, despesa, de depreciação, de imposto a ser pago para essa empresa é essa. Com lucro líquido final aqui no ano de 100, 187.500 no segundo, 50 mil no terceiro, 75.500 no quarto e nenhum lucro no quinto ano. Tá? Sabendo que a taxa exigida para aprovação do projeto é de 14%, que é o custo do capital desse projeto. Tá? Então, foi feito os cálculos de análise. Esse projeto tem que, no mínimo, pagar
14%. Então, a primeira etapa é calcular o lucro líquido médio. Como que eu faço para calcular o lucro líquido médio? Eu vou pegar esse lucro líquido aqui e vou fazer a média, né? 100 mais 187.500 mais 50 mais 75.500 mais 0. Divide por 5. Faz uma média, né? É média. Calcula tudo, divide por 5. Então, na média, nos 5 anos, o lucro projetado, né? O lucro líquido médio projetado é 82.500. Isso aqui é projeção, tá? Não aconteceu, isso aqui é projetado. Segunda etapa, determinação do investimento médio, que é a média do saldo do valor investido, começando pelo valor inicial, no ano 0, até o valor com exaustão ou depreciação total, no início do 6º ano. Então, ele fala que o projeto tem uma vida útil de 5 anos. Quer dizer que ao longo de 5 anos, ele vai perdendo o quê? Ele vai perdendo valor, então ele vai ter uma depreciação. Se você for comparar aí 1 milhão, se ele tem uma vida de 5 anos, investimento inicial, e vai se depreciar ao final de 5 anos, quer dizer que ele vai perder 200 mil de valor por ano, né? 200 mil vezes 5 anos dá 1 milhão. Então, você vai pegar lá 1 milhão e você vai subtrair 200 mil. Aí eu vou ter 800 mil de valor investido ao término do 2º ano. Aí você soma. Ao término do 3º ano, você vai ter 600 mil investido, porque você está perdendo por depreciação. Assim, você vai fazer para o 4º, para o 5º e ao término do último período. Tá? Ou seja, você vai descontando a depreciação conforme o tempo vai passando. Você faz o somatório aqui e divide por 6. Por quê? Eu tenho que contar os 5 anos mais o valor inicial do ano inicial, né? Até o final do 6º ano. Então, a gente vai ter 6 anos de cálculo. Vai dar um valor de 500 mil. Então, em média, o valor investido foi de 500 mil, tá? Então, nesse caso, a gente faz o cálculo da taxa média de retorno, que é 82.500, que a gente encontrou, aqui 82.500, divide por 500 mil, que é o investimento médio. O resultado da divisão faço vezes 100. Vai dar um valor de 16,5% de taxa média de retorno. Como a taxa exigida de retorno para o projeto é de 14% e o projeto apresenta uma taxa média de retorno de 16,5%, a recomendação pelo critério da taxa média de retorno é que o projeto seja o quê? Aceito. Porque a TMR é de 16,5%, que é maior que os 14% ali que nós temos de custo desse projeto, a taxa mínima de aprovação. Bom, essa taxa média de retorno eu apresento aqui, mas ela não é tão utilizada, tá? O que a gente mais utiliza é VPL, TIR e Payback, são os 3 que a gente mais utiliza. Está aqui porque está no nosso livro didático, é uma ferramenta, mas não é o melhor para processo de tomar decisão. Os melhores são VPL, TIR e Payback, que eu vou começar a apresentar para você a partir de agora. Payback e retornos por períodos. Muito bem, a gente agora vai adentrar nas análises de viabilidade com os indicadores sofisticados, que são os indicadores que levam em consideração o valor do dinheiro no tempo e que vão mensurar a rentabilidade e a lucratividade do nosso projeto de investimento. O primeiro conceito, ou primeira análise é o payback. O payback, ele busca ou ele visa trazer uma resposta. Qual resposta? Em quanto tempo o valor investido vai voltar para o caixa da empresa ou do acionista. Então, por exemplo, eu vou investir 100 mil reais em um novo negócio, em uma nova empresa. O payback vai me dizer o seguinte: em quanto tempo, em anos ou meses, esses 100 mil que eu estou investindo hoje, ele vai voltar para o meu caixa, para o meu bolso, eu que sou sócio, eu que sou dono, eu que sou acionista. Então, investi hoje 100 mil reais. Em quanto tempo esses 100 mil reais volta para o meu bolso? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5 anos? É isso que o payback ele busca responder. E nós temos 2 tipos de payback. Nós temos o payback simples e nós temos o payback descontado, tá? O payback simples ele é bem utilizado devido à sua simplicidade, e o payback descontado ele é mais avançado porque a gente utiliza o desconto do valor futuro, ou seja, eu pego um fluxo de caixa futuro e trago a valor presente, considerando o valor do dinheiro no tempo. Mas eu vou explicar para você a partir de agora. O payback simples ele é definido, então, como o número de período, anos, meses, semanas, para se recuperar
o investimento realizado inicialmente. Por isso, deve fazer o quê? Somar os valores dos fluxos de caixa realizado até que a somatória iguale ao valor do investimento. Ou seja, eu vou somar os meus fluxos de caixa projetado. Então, se eu investir R$100.000 no meu projeto e eu tenho uma perspectiva que ao longo dos próximos meses meu projeto vai me dar um retorno de 10.000 mensais, então eu vou somar. Se cada mês dá 10.000, então com 10 meses eu vou ter o quê? 100.000 de retorno, não é verdade? Porque eu investi 100.000. A expectativa é que ele me dê um fluxo de caixa de 10.000 mensal. Então, eu vou somando 10.000, 10.000, 10.000, até que essa soma dê o valor do meu investimento inicial, que é 100.000. Então, se é 10.000 mensal, com 10 meses dá 100.000, não é? Então, você sabe que com 10 meses você tem o seu payback. Recuperou o valor do investimento. Então, o payback simples é isso. Você pega o fluxo de caixa ali, que a gente já viu como que eu encontro, e você vai somando até chegar no valor do investimento. Esse exemplo que eu dei, 10 meses, tá? Voltando, a gente tem o critério de decisão. Se o período de payback for menor que o período máximo aceitável de recuperação, o projeto será aceito. Então, por exemplo, olha, eu fiz aqui, fala que o meu payback é de 10 meses. Ah, tranquilo, 10 meses. Para mim, o mínimo que eu aceitava era 12. Mas o payback é de 10 meses e o mínimo que eu aceitava era 12 meses. Tranquilo, 10 meses está dentro de uma faixa aceitável, eu aceito esse projeto. Agora, se o payback for maior que o período máximo aceitável de recuperação, o projeto será rejeitado. Ou seja, o acionista falou, olha, eu quero 6 meses de recuperação, de payback. E eu fiz o cálculo lá e deu 10 meses. 10 meses de payback é maior do que os 6 meses que eu espero. Então, rejeito esse projeto, porque vai demorar muito tempo para retornar. Então, a ideia do critério de decisão é essa. Se o payback está acima ou abaixo do critério máximo de aceitação de recuperação estabelecido pelo investidor, tá? Como que se define isso, professor? Aí é do acionista, aí é individual, não existe um critério, tá? Ele pode analisar o mercado, o setor que ele está, para ele decidir qual é o período máximo aceitável de recuperação. Não existe uma fórmula mágica para isso, não. Tem o payback simples, mas nós temos o payback descontado. Possui a mesma definição do simples, tá? Com a única diferença que o seu cálculo é realizado com valores de fluxo de caixa descontado a uma dada taxa, ou seja, traz a valor presente os valores futuros do fluxo de caixa, tá? Então, o fluxo de caixa que eu tenho projetado, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse fluxo de caixa projetado e vou trazer a valor presente. Por quê? Porque o dinheiro, ele tem mais valor hoje do que amanhã. Porque o dinheiro, ele perde valor ao longo do tempo, não é verdade? O dinheiro hoje vale mais do que o dinheiro amanhã. Porque nós temos a inflação. E conforme a inflação aumenta, o dinheiro ele perde poder de compra. Então, o dinheiro hoje sempre vale mais do que amanhã, porque amanhã eu vou ter inflação e isso vai correr meu poder de compra. Então, hoje eu compro mais. Então, R$1 eu compro mais com R$1 hoje do que eu vou comprar com R$1 daqui a 1 ano, 2 anos, tá? É inflação. A gente tem perca de poder de compra. Então, o que eu penso? Se eu tenho um fluxo de caixa projetado para esse meu projeto daqui a 1 ano, então ele vai me gerar um fluxo de caixa daqui a 1 ano. Então, esse fluxo de caixa que ele vai me gerar daqui a 1 ano, quanto que ele valeria hoje? Sabendo que daqui a 1 ano esse dinheiro perde valor, né? Que esse valor daqui a 1 ano não é a mesma coisa do valor se comparado a hoje. Então, o que eu faço? Eu vou pegar esse fluxo de caixa daqui a 1 ano, vamos supor lá, R$1 milhão daqui a 1 ano. Quanto esse R$1 milhão vale hoje? Quanto esse dinheiro vale hoje? Então, o payback descontado é isso. Se eu tenho um fluxo de caixa projetado de 5 períodos, eu vou trazer a valor presente cada um desses 5 períodos projetados, para saber o quanto que um fluxo de caixa projetado daqui a 5 anos, quanto ele vale hoje. E aí, sim, eu faço a somatório desses valores, né, desses fluxos de caixa descontado, para encontrar o payback do meu projeto. Então, no payback simples, eu faço a soma com valores nominais. O valor que eu encontrei na projeção lá na planilha, eu vou somando. O descontado, não.
eu vou pegar esse valor que eu encontrei na planilha, vou trazer a valor presente, esses valores futuros, e só depois aí que eu faço o somatório, tá? Essa é a ideia do payback descontado. Por isso a gente utiliza o valor presente, que é um montante que aplicado sobre determinada taxa de juros deve gerar um capital acrescido de juros, né? E a gente considera o valor de um montante futuro. Então a ideia do valor presente é o seguinte, eu vou pegar um fluxo de caixa futuro, que é um valor futuro, dividir por 1 mais i elevado a n. Então o valor presente é igual ao valor futuro dividido por 1 mais i, na qual i é a taxa de juros, e n é o período de tempo, tá? Ou seja, é o valor futuro que eu tenho lá na frente daqui a um ano, quanto ele vale hoje, valor presente. Por exemplo, João Pascoal, ele aplicou uma determinada quantia pelo prazo de 36 meses, sob uma taxa de juros de 1% ao mês. O montante final no período foi de R$ 71.538,44. Qual foi o valor inicial aplicado? Qual é o valor presente? Então, eu sei que o valor futuro é de R$ 71.538,44. Quanto que isso vale hoje? Sabendo que ele tem uma quantia de prazo na qual ele fez esses depósitos aí de 36 meses de rentabilidade de 1% ao mês. Então, eu vou colocar na fórmula VF 71.538,44 dividido por 1 mais 0,01, que é a taxa de juros, que é 1% ao mês. Então, eu vou trazer em decimal, 0,01, elevado a 36, porque é 36 meses, né? O exercício fala que é 36 meses. Vou fazer 1,01 elevado a 36, vai dar 1,4308. Faço a divisão, 71.538,44 dividido por 1,4308. Vai dar aqui próximo a 50 mil arredondando. Então, quer dizer que R$ 71.538,44 aqui, daqui a 3 anos, equivalem a hoje a 50 mil reais. Equivalem a hoje a 50 mil reais. Então, eu peguei um valor futuro e trouxe a valor presente, tá? Essa é a ideia. Vantagens. Leve em conta o prazo de retorno do investimento, né? Muito utilizado pelas empresas para avaliar projetos, porque eu considero fluxo de caixa. E desvantagens é que o período apropriado de recuperação é apenas um número determinado subjetivamente, né? Ele não pode ser especificado em vistas do objetivo da maximização da riqueza. E quando eu faço o payback simples, eu não considero o valor do dinheiro no tempo. E o payback descontado, eu considero. Então, normalmente, a gente utiliza o payback descontado para realizar os cálculos de análise de viabilidade. Payback. A partir de agora, eu vou fazer um cálculo aqui com você com o payback. Tá? Então, a partir de agora, a gente vai pegar um caso da nossa situação problemática lá do nosso livro didático da companhia Umaru e vamos calcular o payback. Então, vamos ao quadro. Então, a companhia ela tem o seguinte, ela tem os fluxos de caixa projetados. Então, do ano 1 ao 5, ela tem as projeções de fluxo de caixa. Perfeito? Sabendo que essa empresa ela faz um investimento inicial de R$1 milhão, ok? Então, ela faz um investimento de R$1 milhão e a ideia é saber o seguinte, em quanto tempo que esse investimento inicial ele volta para o caixa do investidor, do acionista. Eu preciso fazer o payback. Para fazer o payback, eu preciso do quê? Dessas estimativas aqui do fluxo de caixa do nosso projeto. Então, aí eu tenho o payback simples da companhia Umaru, tá? Então, como que a gente pode encontrar o payback da companhia Umaru? Fazendo aqui o cálculo pelo payback simples, ok? Então, eu sei que no ano 0, que é o tempo presente, que é o hoje, é estimado o investimento de R$1 milhão, que é uma saída de caixa, né? No fluxo de caixa, a gente tem uma saída de dinheiro de R$1 milhão. E então, em termos de entrada de valores, a gente não tem nenhuma entrada de valor, é uma saída que a gente tem de R$1 milhão. No primeiro ano, foi projetado um fluxo de caixa de 333.333, esse projeto da Umaru. Então, em termos de valores correntes, agora a gente tem um valor de caixa de 333.333 de retorno. No segundo ano,
o fluxo de caixa projetado do projeto é 450 mil. Então, eu vou somar 333 com 450, agora eu tenho um valor acumulado de 783.333, perfeito? Muito bem, no terceiro ano, eu tenho um fluxo de caixa de 266.667. Muito bem, eu vou somar agora esse valor que eu já tenho de 783.333, junto com esse fluxo de caixa que eu tenho do terceiro ano, agora eu vou ter um valor somado desses 3 anos de 1.050.000. Então, o que eu fiz aqui? Eu vou somando, né? Eu vou acumulando, né, os valores acumulados. Então, 1.050.000 é a soma desses 3 fluxos de caixa aqui, tá? 333, 450 mais 266 vai dar 1.050.000. É que a gente vai acumulando, né, os valores, né? Eu tenho aqui, aí eu somo do segundo ano, eu tenho esse valor total. Somo do terceiro ano, agora eu tenho esse valor total. É assim que a gente vai fazendo o cálculo. Mas pensa comigo, o investimento é de 1 milhão, não é? O que eu consegui observar? Que ao término do terceiro ano, eu tenho 1.050.000 acumulado de fluxo de caixa projetado aqui. Então, recupera o meu investimento ao término aqui do terceiro ano. Então, até o término do terceiro ano, eu consigo observar aqui que eu tenho um retorno do meu projeto de investimento. Porque aqui no quarto ano, que eu tenho de 300 mil, quando eu somo 1.050.000 com 300 mil de fluxo de caixa do quarto ano, já é 1.350.000. Quando eu somo do quinto ano, já é 1.550.000. Perfeito? Então, para a gente chegar num valor mais exato, que a gente pode fazer, que a gente percebe que no terceiro ano existe um fluxo de caixa operacional de 266.617, mas para concluir o payback necessitava de apenas 216.667. Por quê? Olha, a gente teve esse valor de fluxo de caixa, mas de 783.333 até chegar em 1 milhão, que é o que faltava para completar o nosso investimento inicial, se você fazer aqui a diferença, faltavam 216.667. Então, o meu fluxo de caixa aqui, 266 mil, ultrapassou esse valor que eu precisava, né? Eu posso fazer uma regrinha de 3 para chegar num valor mais exato, né? Então, o que eu sei? Que no terceiro ano aqui, eu tive um fluxo de caixa de 266.667, que equivale a 12 meses, né? Que é o terceiro ano corrido, são 12 meses. Mas eu sei que eu cheguei nesse valor de 1 milhão antes de completar esses 12 meses, né? Antes do término do terceiro ano, porque foi 1.050.000, então passou de 1 milhão. Então, eu posso pegar esse 216.667, que era o valor que faltava, né? Que é essa diferença de 783 mil até 1 milhão, vezes X meses, ou seja, em quantos meses que eu alcancei esse valor. Aí você faz uma regrinha de 3, né? Multiplica cruzado. Então, 216.667 vezes 12 dá 2.600.004. Divide por 266,67 vai dar 9,75 meses. Então, é 9 meses e 0,75 meses. Como 0,75 meses não existe, e a gente sabe que um mês tem 30 dias, um mês comercial, né? Então, eu vou pegar 0,75 vezes 30, que é um dia comercial, né? Vezes 30. Dá 22,5 dias, ou 23 dias aproximadamente. Então, o payback é de 2 anos, por quê? Foi entre o segundo e o terceiro ano, né? Entre o segundo e o terceiro ano que a gente tem a recuperação do investimento. 2 anos, 9 meses e 23 dias, ok? Então, eu consigo chegar no payback bem exato. Então, esse foi o prazo que a gente tem dentro dessa projeção, na qual a gente tem um retorno desse projeto. Mas aqui eu calculei o payback simples, tá? Eu não trouxe a valor presente, esses fluxos de caixa. Na próxima aula eu vou trazer alguns exemplos com payback descontado, mas de início a gente entende qual que é a ideia e a sistemática do payback no seu modo simplificado. Perguntas. Eu vou dar uma pausa, caso você tenha alguma dúvida, você pode encaminhar, o professor está aqui à sua disposição.
vou dar uma parada, ver se tem alguma dúvida e lá no final da aula eu vou parar novamente também para um outro momento de perguntas. Então, uma pausa e já a gente volta. Muito bem, estamos de volta. Chegaram algumas perguntas. Caso você tenha alguma dúvida, vai mandando aí para nós, tá? Para a gente aproveitar bem o nosso tempo. Alunos de Viçosa, Minas Gerais. Professor, o que significa trazer o dinheiro para o valor presente? É por causa da inflação? Exatamente. Porque a inflação, ela corrói o poder de compra do dinheiro. Então, o dinheiro, ele perde valor ao longo do tempo. Em análise de viabilidade de projetos, nós precisamos analisar hoje, que é quando o dinheiro tem valor, agora. E como eu sei que o dinheiro vai perdendo valor ao longo do tempo, então para processo de tomada de decisão eu preciso considerar essa perca de valor do dinheiro, tá? Devido à inflação. Então, trazer a valor presente é pegar esse fluxo de caixa estimado daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, tá? Esse valor futuro que esse projeto pode vir a me dar lá na frente e trazê-lo a valor presente. E eu faço isso descontando uma taxa de juros. Porque o custo do dinheiro no tempo é os juros, não é? Porque o que eu remunero o dinheiro é os juros. Então, para mim pegar um valor futuro e trazer a valor presente, eu vou descontar o valor do meu capital, que é o valor do dinheiro, que é os juros que a gente utiliza, tá? O cálculo do payback é confiável, pois o fluxo de caixa pode alterar de tempo em tempo. Na verdade, o grande segredo é esse, tá? O fluxo de caixa, ele é projetado hoje para daqui 1 ano, 2, 4, 5 anos. Não só o payback, mas o payback, o VPL, a TIR, tudo está em função da projeção de fluxo de caixa. Então, o segredo dessa aula não é dizer para você como calcular o payback, o segredo não é calcular a TIR, o segredo não é calcular o VPL, porque é fácil, você aprende a fazer no HP, no Excel, na mão. A TIR não tem como fazer na mão, já vou explicar. Mas é fácil, você só imputa valores ali, ele te traz um resultado e você interpreta. O problema é estimar o fluxo de caixa. O grande segredo da análise de viabilidade é estimar o fluxo de caixa futuro. Porque você estimar um fluxo de caixa defasado ou fora da realidade, ou superestimado ou subestimado, vai comprometer o VPL, o TIR, o payback, ok? Então, o segredo não é os indicadores, o segredo é fazer uma projeção eficiente do fluxo de caixa, tá? Mas a empresa não existe ainda, professor. Não existe. Mas o negócio ainda não existe, professor, não existe. Por isso que hoje você tem que fazer a projeção considerando os cenários. E a gente vai falar isso na próxima aula. Às vezes eu tenho que fazer cenários, 2 ou 3 cenários, e para cada cenário eu vou estipular um payback, um VPL, uma TIR, e ver se na realidade qual desses cenários é o que pode acontecer na prática, tá? Professor, pessoal de Barreiras, Bahia, pelo exposto na teleaula, podemos considerar a viabilidade de projetos de investimento um grande segredo para o sucesso dos investidores? Com certeza, com certeza. Um grande sucesso não só de investidores, de novos negócios, projetos, é você viabilizar e investir recursos em projetos viáveis, não com base em achismo, mas com indicadores que te atestam a viabilidade.
Professor, o custo do dinheiro no tempo é sempre calculado pela projeção da inflação ou há outro índice? Então, o custo do dinheiro no tempo, a gente leva em consideração a taxa de juros, ok? Então, quando eu vou trazer um valor futuro a valor presente, eu vou colocar uma taxa de juros, porque os juros é o valor do dinheiro no tempo. A gente faz isso porque a inflação corrói o poder de compra ao longo do tempo, ok? Então, por isso que a gente calcula. Mas para colocar lá na fórmula do valor presente é igual VF, valor futuro, dividido por 1 mais I. Esse I é a taxa de juros que a gente coloca na fórmula para pegar esse valor futuro e trazer a valor presente, ok? Então, a gente considera o valor do dinheiro, que é os juros, perfeito? Muito bem. No momento final da aula, a gente vai trabalhar mais algumas perguntas, vai mandando ao longo da aula aí, até o final da aula, e a gente tem mais conteúdo para trabalhar. E se tiver mais dúvidas, vai mandando, no final da aula a gente conversa novamente. Valor presente líquido, VPL. Muito bem, a partir de agora a gente avança em nosso conteúdo e vamos falar do VPL, que é uma das principais técnicas de análise de viabilidade, chamado valor presente líquido, uma das mais utilizadas na prática no dia a dia das empresas. Eu vou apresentar a fórmula e a maneira de interpretação. Muito bem, antes de falar do VPL, a gente tem que falar da TMA, que é a taxa mínima de atratividade. A TMA, ou taxa mínima de atratividade, pode ser definida como o custo do capital próprio da empresa, ou é a taxa que representa o mínimo que o investidor se propõe a ganhar quando faz o investimento, ou o custo de oportunidade do investidor ou desse projeto. Ou também a TMA pode ser o nosso custo do capital. Lembra do custo médio ponderado do capital que a gente calculou já lá na primeira aula? Também pode ser considerado na hora de encontrar a TMA. A TMA é a taxa mínima de atratividade que nós vamos utilizar, né, ou o custo médio ponderado do capital, para a gente trazer o quê? O dinheiro a valor presente lá na nossa fórmula do VPL. Então, lá na nossa fórmula do VPL, a gente vai precisar pregar um fluxo de caixa futuro e trazer a valor presente. Aí, o que eu posso colocar como uma taxa mínima de atratividade ou um valor referente para eu pegar esse valor futuro e trazer a valor presente? Eu posso considerar o meu custo do capital, que é aquele juros. Lembra que eu falei que o valor do dinheiro ao longo do tempo é os juros? Tá? Que é o valor do dinheiro ao longo do tempo? Então, quando eu vou aplicar recursos em um projeto, eu vou pegar recurso emprestado, não vou? Não vou pagar juros? Não vou pagar juros para o meu financiador? Então, se eu vou aplicar dinheiro num projeto de investimento, 100 mil reais um projeto, vou pegar dinheiro emprestado, eu não vou pagar juros para esse projeto, para esse financiamento, para aplicar nesse projeto? Então, eu espero que esse meu projeto me remunere ao menos, né, dentro desses juros que eu vou pagar. Né? Esse é o custo de oportunidade, é o custo de capital da empresa por estar aplicando ali. É os juros que eu vou pagar, ou é os juros que eu tenho que pagar para o acionista, né? Porque o acionista está colocando dinheiro próprio, então é um custo do capital próprio, a gente já falou sobre isso. Então, a taxa mínima de atratividade é a taxa mínima que eu espero de rentabilidade que esse projeto ele me forneça. Ou seja, que ele, no mínimo, pague o seu custo, que esses juros que eu pago, né, ao meu fornecedor de capital. Então, aqui no VPL, eu tenho que encontrar minha TMA, que pode ser esse custo médio ponderado do capital. Tudo bem? Continuando, então, VPL é uma técnica que permite avaliar em valor presente todos os fluxos de caixa pertinentes a um determinado projeto de investimento. Significa a somatória do valor presente das parcelas periódicas do lucro econômico, que é o fluxo de caixa, né, que a gente já estudou ao longo da vida útil do projeto. E o lucro econômico é resultado da receita periódica menos o custo operacional periódico, acrescido do custo de oportunidade aí do nosso capital. Então, essa é a fórmula do VPL, que é o investimento menos investimento, é a saída de recurso no tempo presente, mais FCL, que é o fluxo de caixa que eu tenho, dividido por 1 mais TMA. A TMA é a taxa de desconto, ou é a taxa mínima da atividade. Essa TMA é o valor, então, que eu coloco, que vai trazer esse meu fluxo de caixa futuro a valor presente.
Então, eu vou fazer isso para o fluxo de caixa 1, para o fluxo de caixa 2, para o fluxo de caixa N, onde N são N períodos. Perceba que aqui é 1, aqui é 2 e aqui é N períodos, né? Ou seja, eu vou considerar o período desse fluxo de caixa para trazer a valor presente, tá? Quando eu faço VPL, eu tenho uma regra de decisão. Quando esse VPL é maior do que zero, eu aceito o projeto de investimento. Quando o VPL é igual a zero, ele é indiferente. Esse projeto ele somente remunera o valor investido, então é indiferente eu aceitar ou não. Quando o VPL é menor do que zero, eu rejeito esse projeto de investimento. Eu vou rejeitar o projeto porque ele não remunera adequadamente, tá? Eu rejeito o projeto de investimento. Só aceito quando o VPL é maior do que zero, perfeito? Esse método ele traz a vantagem de que, caso o projeto seja aceito, vai garantir a remuneração exigida pelo investidor, pois o fluxo de caixa futuro projetados são descontados a um custo de capital estabelecido pelo investidor, que é a TMA, que é a taxa mínima de atratividade. Esse custo de capital é uma taxa de desconto que remunera o capital a ser aplicado pelo investidor, garantindo retorno suficiente para preservar e aumentar a sua riqueza. Então, quando o VPL é maior do que zero, eu sei que minha riqueza é preservada, está sendo gerado valor a esse projeto está me garantindo um retorno suficiente para cobrir o meu custo do capital. E esse meu custo de capital está refletido ali na minha TMA, que é a minha taxa mínima de atratividade, que pode ser encontrado por meio do custo médio ponderado do capital. Vamos fazer o exemplo da Alfa Calçados, tá? Para a gente ver a aplicabilidade do VPL. Vai ficar mais fácil para você entender. Então, a Alfa Calçados tem um projeto de investimento de expansão, no qual ela vai investir 100 mil, tá? No tempo presente, e ela tem um fluxo de caixa projetado. Procure aí nos seus slides, tá? Lá no começo da aula eu apresentei o fluxo de caixa projetado aí, né? Como que ele chega nesses valores. Então, investe 100 mil agora e vai me gerar um fluxo de caixa de 20 mil no primeiro ano, 35 mil no segundo, 50 mil no terceiro e 45 mil no quarto ano. Considere uma taxa mínima de atratividade de 10% ao ano, que é o custo do capital, né? Que é o valor, que esse 10% que eu vou utilizar para trazer esses fluxos de caixa futuro ao tempo presente. Calcule o VPL, o valor presente líquido desse projeto. Vamos ver se ele é viável, né? Então, fácil. VPL é igual menos 100 mil, que é o investimento inicial, tá lá da fórmula, mais 20 mil, que é o fluxo de caixa do ano 1, dividido por 1 mais 0,10. Quem é o 0,10? É o 10% aqui, que é a taxa mínima de atratividade. É o meu custo do capital. Então, eu vou utilizar 10%, é a taxa de desconto, né? É o valor que eu vou utilizar esse percentual para pegar esse valor futuro e trazer a valor presente. 20 mil dividido por 1 mais 0,10. 35 mil dividido por 1 mais 0,10 elevado a 2, porque é do segundo ano. 50 mil projetado do terceiro ano dividido por 1 mais 0,10 elevado a 3. 45 mil dividido por 1 mais 0,10 elevado a 4, que é do quarto ano, perfeito? Faço primeiro o que está na potenciação. Então, menos 100 mil mais 20 mil dividido por 1,1, que é 1 mais 0,10. 1 mais 0,10 é 1,1 elevado a 2, dá 1,21. 1 mais 0,10 aqui elevado a 3 dá 1,331. E 1 mais 0,10 elevado a 4 dá 1,4641, tá? Então, menos 100 mil mais 20 mil dividido por 1,1 dá R$ 18.181,82. 35 mil dividido por 1,21 dá R$ 28.925,62. 50 mil dividido por 1,331 vai dar R$ 37.565,74. E 45 mil dividido por 1,4641 vai dar R$ 30.735,61. O que significa? Significa que 20 mil daqui a um ano equivale a hoje R$ 18.181. 35 mil daqui a 2 anos equivalem a hoje R$ 28.925. 50 mil daqui a 3 anos equivalem a hoje a R$ 37.565.
E 45 mil daqui a 4 anos equivalem a hoje a R$ 30.735. Agora eu somo tudo, menos 100 mil e somo com 18, 181, com 28, com 37, com 30. Somo. Vai dar R$ 15.408,78. É maior do que zero? É. Então, o investimento ele é viável. Você aceita esse investimento, porque o VPL é maior do que zero. Então, subtrai o investimento, menos 100 mil, e somei com o fluxo de caixa projetado que eu trouxe a valor presente. E aí eu encontro o valor presente líquido, porque líquido do investimento, porque eu subtraí os 100 mil, que é o investimento, tá? Então, ali eu consegui identificar que o VPL é maior do que zero. Então, eu aceito esse investimento, porque descontando esses fluxos de caixa futuro, trazendo a valor presente e subtraindo o investimento inicial, ainda é positivo, ainda é maior do que zero, então gera valor. Então, esse projeto ele é viável. Valor presente líquido, VPL. Muito bem, a partir de agora eu vou te apresentar mais um cálculo de VPL utilizando o exercício do nosso livro didático. Então, vamos ao quadro. Nós temos a companhia Umaru, que é o nosso livro didático, está utilizando a Umaru como a nossa situação problema. Ela está fazendo um projeto na qual ela está investindo R$ 1 milhão, tá? O investimento desse projeto da Umaru. E para esse projeto que ela está investindo R$ 1 milhão, ela tem um fluxo de caixa estimado. Então, isso aqui são as projeções de fluxo de caixa para o ano 1, para o ano 2, para o ano 3, 4 e 5. Calcule o VPL a uma taxa de desconto agora de 14%. No exemplo anterior era 10%, agora é 14%. Pode ser que a gente chegou nesse 14% por meio do cálculo do custo médio ponderado capital, que eu te expliquei lá na aula 1, perfeito? Muito bem, coloca na fórmula. Eu vou pegar o fluxo de caixa do ano 1 e vou trazer a valor presente, que é 1 mais 0,14. 14% é a minha taxa de desconto, coloco em decimal. Vou pegar o meu fluxo de caixa do segundo ano e vou trazer a valor presente. Então, vou dividir para 1 mais 0,14, que é a taxa de desconto, elevado a 2, porque é o segundo ano. Assim, eu faço para o terceiro, para o quarto e para o quinto ano. E subtraio o investimento, menos 1 milhão, tá? Naquela fórmula, naquela hora, a subtração vinha antes. Aqui está vindo depois. Não tem problema, tá? A ordem não altera os fatores. Muito bem, faça agora a potenciação. 333.333 dividido por 1,14, 450 mil dividido por 1,2996, que é 1 mais 0,14 elevado a 2, né? Então, 1,14 elevado a 2 dá 1,2996, 1,14 elevado a 3 dá 1,4815, 1,14 elevado a 4 dá 1,6890, 1,6890, 0,14 elevado a 5 vai dar 1,9254. Esse aqui é o fator de desconto, tá? Que eu vou utilizar para trazer o valor presente. Então, o valor do fluxo de caixa daqui a um ano, 333.333, trazendo a valor presente, considerando uma taxa de desconto de 14%, que é o meu custo do capital, que esses juros, né, do capital que eu tenho que trazer a valor presente, equivale a hoje a R$ 292.397. 450 mil daqui a 2 anos equivalem a hoje a R$ 346.260. 266.667 daqui a 3 anos equivalem a hoje R$ 179.997. 300 mil daqui a 4 anos equivalem a hoje a R$ 177.619. 200 mil daqui a 5 anos equivalem a hoje a R$ 103.874,51, menos 1 milhão, que é o valor do investimento. Então, eu vou somar. Somo. Ou seja, estou somando o fluxo de caixa descontado, menos 1 milhão, que é o investimento inicial. Então, o VPL, R$ 100.150,12. É maior do que zero? É maior do que zero. Então, esse projeto ele deve ser o quê? Aprovado, porque o VPL é maior do que zero. Eu posso fazer na HP12C.
Aqui na Câmara de Documentos, eu estou com a minha calculadora, eu vou te apresentar como que a gente calcula o VPL na HP, que é muito simples, tá? É bem tranquilo. E, na verdade, se torna bem mais fácil de se realizar via HP. Professor, eu não tenho HP. Já falei, até comentei, digita no Google, HP 12C Online. Você tem aí diversos sites que oferecem ela gratuitamente, tá? Então, você vai digitar inicialmente na HP aqui o investimento inicial, que no nosso caso aqui é de 1 milhão. Então, você vai investir 1 milhão. Então, 1 milhão, que é o investimento desse projeto, você vai digitar CHS agora, porque você vai negativar, porque é uma saída de caixa, menos, né? 1 milhão que está saindo do caixa da empresa. Você vai apertar o G para ativar a função financeira e agora você vai apertar na tecla PV. Como você apertou o G, você vai ativar a função Cash Flow, que é fluxo de caixa no tempo zero, que é CF0 aqui na calculadora. Então, você aperta G, CF0, tá? Então, aperta primeiro o azulzinho. Agora, eu vou lançar os fluxos de caixa. Primeiro ano, tem um fluxo de caixa aqui de 333.333. Vou apertar G novamente para ativar a função fluxo de caixa. E agora, eu vou apertar CFJ. Ah, professor, mas é a tecla PMT. Sim, mas quando eu aperto o G primeiro, eu ativo a função CFJ, que está em azulzinho. Não sei se você consegue enxergar, se está um pouquinho escuro. CFJ. Então, você vai apertar G, CFJ, então foi para a memória da calculadora. 450 mil do segundo ano, GCFJ, 266,667 do nosso terceiro ano, GCFJ, 300 mil do quarto ano, GCFJ, e 200 mil do nosso último ano, GCFJ mais uma vez. Então, lancei os fluxos de caixa. Agora, eu vou colocar a taxa de desconto, que é o que eu vou utilizar para trazer a valor presente, que é 14%. 14, e você vai apertar I, para a calculadora saber que é a taxa de desconto. Para calcular o VPL, você vai apertar agora o F, e você vai apertar NPV, que está na tecla PV. Mas quando eu apertei o F, ele ativa a função VPL. NPV porque é do inglês, tá? Que é VPL em inglês da NPV. Olha, retornou o valor, R$100.148, ok? Então, aqui eu encontrei o meu VPL. Vou fazer de novo. Então, primeiro eu lanço 1 milhão, CHS, porque é uma saída, G, para ativar a função fluxo de caixa, CF0. Vou lançar meus fluxos de caixa agora. 333 mil, G, ativar o fluxo de caixa, CFJ. 450 mil do segundo ano, GCFJ, 266,67 do terceiro ano, GCFJ, 300 mil do quarto ano, GCFJ, 200 mil, GCFJ, lancei os fluxos de caixa, taxa de desconto 14 e, para a calculadora saber que é a taxa de desconto, F, NPV, NPV é a função VPL. Então, chegou aí o VPL. Ah, professor, deu diferença para o valor feito na fórmula. Vai dar um pouquinho de diferença, porque a HP utiliza todas as casas decimais, algo que a gente não utiliza na fórmula, mas é uma diferença bem pouquinha, tá? Então, é assim que a gente encontra esse resultado. Taxa interna de retorno. Em conjunto com o valor presente líquido, a taxa interna de retorno é um dos principais indicadores de análise de viabilidade. Então, a gente utiliza o VPL, Payback e a TIR. A TIR ela mostra a rentabilidade do projeto. Quantos por cento de rentabilidade esse projeto me dá? 10, 15, 20, 30%? Qual é a rentabilidade? Não confunda com lucro. É rentabilidade que esse projeto dá percentualmente ao ano. Qual é a rentabilidade? Tá? O lucro a gente calcula o fluxo de caixa líquido e a gente vai buscar o fluxo de caixa. Então, a TIR é a taxa interna de retorno. Qual é o retorno que esse projeto me dá ao longo dos anos, em termos percentuais, tá bom? Vamos ao quadro. Então, diante da definição da TIR, pode-se entender que ela também vê a taxa de retorno de um projeto ao longo do tempo. Então, por meio da TIR, é possível ter uma noção dos retornos periódicos de um projeto em termos percentuais. Então, a TIR representa o retorno percentual
do projeto. Então, esse projeto vai me dar 10%, 20%, 30%, 40% ao ano? Essa é a resposta que a TIR ela vai nos fornecer. Para encontrar a TIR, ela requer basicamente aí o conhecimento do valor investido no projeto e o valor presente dos fluxos de caixa projetado, tá? Ao considerar o valor do dinheiro no tempo, né, igual a gente considera no VPL, a TIR ela representa a taxa de rentabilidade do projeto, é a taxa de retorno, a rentabilidade que o projeto ele tem a capacidade de gerar. Aí que vem o X da questão. A TIR a gente não calcula ela manualmente, a gente calculou no Excel ou no HP. Por quê? A TIR é a rentabilidade do projeto. Se a gente fosse comparar com o VPL, a TIR é o valor que a gente utiliza aqui como taxa de desconto que vai me retornar um VPL igual a zero, tá? Então, o valor que me retorna um VPL igual a zero é a minha TIR. Só que não tem como a gente encontrar esse valor manualmente, porque eu teria que ficar chutando valores aqui nos meus fluxos de caixa até encontrar um VPL igual a zero. E não tem como, eu teria que fazer interpolação exponencial. Isso é fora da casinha. Então, a gente utiliza a calculadora, mas é bem tranquilo, tá bom? Ou o Excel também dá para fazer. Qual que é a regra de decisão da TIR? Quando a gente encontrar a TIR, a gente compara com a TMA, que é a taxa mínima de atratividade que a gente usa lá no valor presente líquido, né? Então, se a TIR é igual a TMA, o projeto ele é indiferente, eu aceitar ou não. Se a minha TIR, esse retorno percentual, é menor que a minha TMA, o projeto ele é inviável, tá? Por que ele é inviável? Porque a TMA é o meu custo do capital, é o mínimo de atratividade. Se a rentabilidade não cobre nem esse mínimo rentável, então não tem por que eu aplicar dinheiro nesse projeto. E quando a TIR é maior do que a TMA, aí sim o projeto ele é viável, porque a rentabilidade do projeto é maior do que o custo dela, do que a TIR, do que a TMA, que é o custo do projeto, que é o mínimo de atratividade. Então, lembra do exemplo da Alfa Calçados, que a gente fez, do projeto Alfa? Lembra do fluxo de caixa líquido que a gente encontrou? De 20 mil para o primeiro ano, 35 mil do segundo, 50 mil para o terceiro e 45 mil no quarto ano? Lembra do projeto Alfa? Qual que é a TIR desse projeto? Qual que é a TIR do projeto Alfa? Para a gente encontrar a taxa interna de retorno desse projeto, a gente pode utilizar aqui esse passo a passo na calculadora. Aqui eu vou apresentar já direto na minha calculadora para você aqui. Então, como que eu posso fazer, né? Eu posso lançar aqui CHS 100 mil, CHS que é o investimento inicial, GCF 0, como eu faço com o VPL. Agora eu vou lançar o quê? Os meus fluxos de caixa, 20 mil no primeiro ano, GCFJ, 35 mil do segundo ano, GCFJ, 50 mil do terceiro ano, GCFJ, 45 mil do último ano, GCFJ. Qual que é a taxa mínima de atratividade aqui? É 10%, então é 10. E, para calcular a TIR, eu vou apertar o F e eu vou apertar IRR aqui, ó. Está na teclinha FV, mas como eu aperto o F, eu vou ativar a função TIR. IRR é a TIR em inglês, tá? Então, eu aperto o F, FV, e aí ele vai calcular. O cálculo é tão chato que até a calculadora demora para trazer o resultado. Então, ela vai pensar, porque ela vai fazer todo o cálculo da interpolação exponencial e vai trazer o resultado. Olha aí, 16%. Então, a Alfa Calçados tem uma taxa interna de retorno, esse projeto, de 16%. Então, peguei aquele fluxo de caixa e fiz a análise aqui com a TIR. Como a TIR é de 16% e a TMA, que é o meu custo do capital, a minha taxa mínima de atratividade, é de 10%, então a TIR está maior que a TMA, né? 16 é maior do que 10. Então, 16 é maior do que 10, TIR maior do que a TMA, então eu aceito o meu projeto aqui da Alfa Calçados. Então, normalmente, quando o meu VPL é maior do que 0, a minha TIR costuma ser maior também costuma ser maior que a minha TMA. Taxa interna de retorno.
Muito bem, a partir de agora eu vou apresentar para você mais alguns exercícios utilizando a taxa interna de retorno. Vamos ao quadro. Muito bem, a partir de agora a gente vai falar do fluxo de caixa da companhia Omaru S.A. Então ela tem um fluxo de caixa aí de 5 anos, ela vai fazer um investimento de R$1 milhão, ok, investimento de 1 milhão, fluxo de caixa para os 5 anos projetados. Muito bem. Qual que é a TIR? A TIR, como eu falei, é um valor que a gente tem que colocar aqui na fórmula do VPL, que vai me trazer um resultado que VPL é igual a 0. É o valor da TIR, tá? Mas fazer isso manualmente não dá. É praticamente inviável a gente fazer interpolação exponencial para fazer isso aqui. É uma matemática muito avançada e trabalhosa. Então, como que a gente calcula a TIR, tá? Na prática, no dia a dia, no mercado, como os analistas fazem? Aqui na calculadora, não tem como. Então, como que a gente encontra a TIR da companhia Omaru? Então, a gente vai lançar lá o investimento, 1 milhão. CHS, porque é uma saída de dinheiro, G para ativar a função financeira e CF0, que está aqui na tecla PV. Depois eu vou lançar os meus fluxos de caixa. 333 mil, G, CFJ do primeiro ano. Do segundo ano, 450 mil, G, CFJ. Terceiro ano, G, CFJ. Quarto ano, 300 mil, G, CFJ. E 200 mil do último ano, G, CFJ. Por que CFJ? Que é cash flow no tempo J, ou seja, nos períodos. Eu vou lançando período por período. E agora, para encontrar TIR? F, eu vou apertar o F para ativar a função TIR e vou aqui, ó, TIR está na teclinha FV. Mas como eu aperto o F primeiro, ele vai, a calculadora, puxar o IRR. Você pode ver que o Fzinho até apareceu aqui no monitor aqui dela. Eu aperto um FV, porque eu apertei o F primeiro, então ele vai buscar a TIR. Se eu tivesse apertado a tecla NPV, se eu tivesse colocado a taxa de desconto FNPV, ele traz o VPL. FIRR, ele traz a TIR. Ó, você viu que ele pensou bastante aqui a calculadora, né? Ela pensou muito. 18,48% é a TIR do projeto aqui da Omaru. Então, você vê aqui no quadro, que o valor da TIR do projeto é 18,48%. Como a taxa de desconto desse projeto é 14%, que é o meu custo do capital aqui, que a gente falou que é 14%, a gente viu anteriormente, e a TIR é de 18%, então TIR é maior do que minha TMA, que essa TMA que foi que eu usei lá no meu VPL da Omaru. TIR maior do que a TMA, maior do que o custo do capital. 18 é maior que 14, não é? 18 que eu encontrei não é maior que 14, que o custo do capital, que o exercício falou? É. Então, eu aceito o projeto porque TIR maior do que TMA. Olha um outro exemplo. O projeto Ice Globe custaria R$ 1.280.000, caso você decidisse implementá-lo hoje, que seria o investimento, né? Ele vai te trazer esse projeto, um fluxo de caixa de 820 mil no primeiro ano, 460 mil no segundo e 330 mil no terceiro. O custo do capital para financiar esse projeto é de 20% ao ano, que é o custo do capital, que é a minha TMA, minha taxa mínima de atratividade, que eu espero que ele pague no mínimo o custo de capital, né, TMA, é de 20%, né? Esse 20% a gente calculou lá por meio da CMPC, custo médio ponderado do capital, a gente chega nele. Qual a TIR desse projeto da Ice Club? Vamos fazer lá na calculadora. Como que a gente chega nesse valor da TIR desse projeto? Mais uma vez, a gente lança inicialmente o investimento, R$ 1.280.000 que o exercício falou, que é o custo desse projeto, investimento. Então, 1.280.000, CHS para negativar, porque é uma saída de dinheiro, né, investimento. G, para ativar a função financeira. CF0, cash flow no tempo zero. Fluxo de caixa no tempo zero. Vou lançar agora os fluxos de caixa projetado. Então, 820 mil no primeiro ano. G, para ativar a função financeira. CFJ, cash flow no tempo J, então é o primeiro ano. 460 mil, G, CFJ. E o último fluxo de caixa, 330 mil, G,
CFJ. Lancei os fluxos de caixa. Agora eu vou encontrar a TIR. F, tá? Ó, F. E vou apertar IRR, que é a TIR em inglês, tá? E ele vai pensar e ele vai fazer o cálculo da nossa TIR, da taxa interna de retorno, considerando esses 3 fluxos de caixa e esse investimento. 14,88% é a TIR deste projeto. Então, aqui no quadro, a gente percebe que a TIR é de 14,88%. O custo do capital é de 20%. Né? Falou que o custo do capital aqui ó, é de 20%. Ora, a TIR é menor, né? A TIR aqui, ela é menor do que o meu custo do capital ou minha TMA. 14 é menor que 20. Então, eu não aceito o projeto, porque a rentabilidade do projeto, 14,88%, não cobre o custo dele, que é 20%. Se não cobre o custo, não tem por que investir neste projeto. Então, é assim que a gente realiza os cálculos da taxa interna de retorno. Perguntas. Muito bem, a partir de agora eu vou dar uma pausa na aula, ver se chegou alguma dúvida, alguma pergunta, e já eu volto fazendo os comentários às perguntas de vocês. Muito bem, não houveram dúvidas agora, não chegaram dúvidas, mas lembrando que na próxima aula eu vou retomar alguns conceitos aqui, VPL, TIR, Payback, que a gente trabalhou hoje. Eu vou trazer alguns exercícios na próxima aula para a gente fortalecer bem esse conteúdo que a gente estudou na aula de hoje, que é super importante. Recapitulando. Muito bem. A partir de agora eu vou trazer os principais tópicos que a gente estudou na aula para a gente fazer um fechamento, né? Fazer um fechamento aí com chave de ouro de todo o conteúdo da nossa aula. Vamos ao quadro. O que nós estudamos hoje? Fluxo de caixa, né? Começamos com o fluxo de caixa. Fluxo de caixa é onde tem a projeção, né? O fluxo de caixa é onde a gente começa todo o nosso trabalho. A gente vai projetar os investimentos que a gente vai realizar no projeto. E a gente vai projetar as receitas e custos, né? Eu tenho aquele fluxo de caixa projetado, que é uma demonstração de resultado. É aquela tabelinha azul que eu apresentei ao longo da aula, tá? É a projeção do fluxo de caixa. Isso aqui a gente não estudou, a gente vai estudar depois, tá? Índice de lucratividade, índice de benefício-custo a gente não estudou.
que a gente estudou, na verdade, é TMR, que é a taxa média de retorno, que é pouco utilizado, tá? A taxa média de retorno, que é o lucro líquido médio dividido pelo investimento médio. Não é muito utilizado na prática, tá? Mas é uma maneira de você entender em termos contábeis se um projeto ele é viável ou não, utilizando o lucro líquido médio dividido pelo investimento médio realizado na vida útil do projeto. O que é muito utilizado? O payback, que a gente viu que é o simples e o descontado. Payback simples, você faz o somatório do fluxo de caixa que você vai ter ao longo do tempo, até que o somatório se iguale ao investimento inicial, e aí você vai ver em termos de período o tempo de retorno. E o descontado. O descontado, a diferença do simples para o descontado é que você vai utilizar o fluxo de caixa descontado para fazer esse somatório. Então, lembra lá no valor presente líquido, que a gente descontava, né, os fluxos de caixa de ano a ano? Então, eu pego aquele valor descontado e vou somando, até ver que o valor daquele somatório dá igual ao meu valor do investimento inicial. Aí é o payback descontado. O valor presente líquido, que a gente estudou bastante, a gente viu a fórmula, como se faz na HP12C, que é trazer o valor futuro do fluxo de caixa projetado, aplicar uma taxa de desconto, né? Chegar no valor presente, somar esses valores presentes e subtrair o investimento inicial. Se for maior do que zero, eu aceito o projeto, menor do que zero, eu rejeito. E a TIR, né? Que é a taxa interna de retorno, que mostra a rentabilidade do nosso projeto. Né, qual é o retorno percentual que o nosso projeto dá. A gente viu que a TIR não tem como calcular na mão, não adianta. Professor, eu quero fazer na mão. Não tem como, tá? Não dá para fazer TIR na mão. Ou você faz no Excel, ou você faz na calculadora. No Excel é bem fácil, você coloca lá os fluxos de caixa projetado, né, por célula, você vai digitar igual TIR, abrir lá o parênteses lá, né, da célula, seleciona, coloca o valor do investimento inicial lá, dá Enter, bem fácil também. Ou na calculadora que eu expliquei, o que eu explico como que a gente faz o cálculo. O segredo não é fazer payback, não é fazer o TIR e não é fazer o VPL, tá? Tudo isso aqui é fácil, é fórmula, é HP, você põe o resultado e dá. O problema é projetar o fluxo de caixa. Se você faz um fluxo de caixa, entre aspas, furado, projetado, né? Ou seja, superestimado, subestimado, fora da realidade, você vai ter também VPL e TIR Payback fora da realidade. Então, difícil não é calcular isso aqui que eu apresentei, isso é fácil. Difícil é na prática você pegar um negócio que não existe e projetar faturamentos, custos e receitas de um projeto que não existe ainda. E fazer com que ao longo do tempo essa projeção se concretize, né? Esse é o grande desafio, na verdade, tá? Todo esse conteúdo você encontra na unidade 3 do nosso livro didático. Agradeço aí pela sua atenção, obrigado pela sua participação, bons estudos, se cuide e até a próxima aula.